Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 16 de março, nós nos encontramos para mais um pacto de oração, esse tempo em que nós passamos diante de Deus em reflexão na sua palavra e também em oração, quando colocamos diante dele as nossas petições, as nossas necessidades. Quero convidar você a se colocar diante dele em oração junto comigo agora, na certeza de que Deus tem ouvido as nossas preces. Vamos orar? Pai bendito, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, porque os teus ouvidos estão sempre atentos à nossa oração. O Senhor tem olhado para as nossas vidas e suprido as nossas necessidades de acordo com a riqueza da tua graça, ó Pai. E por isso nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem estado presente em nossas vidas, a tua mão de graça tem nos alcançado, tem nos protegido, tem nos guiado, e por mais, ó Pai, que muitos de nós estejamos vivendo lutas, alguns, Senhor, lutas muito pesadas, o Senhor ainda assim tem nos sustentado. Por isso nós te louvamos, por isso nós te bendizemos. E clamamos a Ti, ó Pai, para que este tempo que vamos passar na Tua presença seja um tempo de refrigério, seja um tempo do manifestar da Tua graça, Senhor, e do Teu cuidado sobre nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar essa canção e na expectativa de que ela seja uma oração para todos nós, para mim e para você, e que quando eu estiver cantando e nós todos cantando juntos, eu espero que você cante comigo de verdade, nós possamos fazer dessa canção realmente a nossa oração e que nós possamos orar uns pelos outros essa canção. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, cujas águas nunca secarão. Aleluia. Que essa seja a nossa oração e que as águas do Senhor não faltem e não sequem na sua vida, as águas de bênção, águas de cura sobre a sua vida. E é isso que eu profetizo e é isso que nós como igreja profetizamos uns na vida dos outros, em nome de Cristo Jesus. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura de Romanos, capítulo 8, verso 26 até o verso 39. Romanos, capítulo 8, do verso 26 até o verso 39, que diz: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar,
mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. O amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. Isso. Diante de tudo isso, verso 31, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos e irmãs, quando Paulo escreveu esta carta, a carta aos Romanos, o seu objetivo era alcançar todos os cristãos que moravam na cidade de Roma. E o tema principal tratado por Paulo aqui, segundo o comentário da Bíblia Vida Nova, é a justificação pela fé. Talvez esta seja a carta mais carregada de teologia escrita por Paulo. Se você pegar para ler todas as cartas de Paulo, você vai perceber que essa talvez seja a que tenha mais teologia nas suas palavras, porque nessa carta Paulo se aprofundou numa questão muito séria, que é a salvação que se dá por intermédio único e exclusivo de Cristo Jesus. Paulo queria ensinar aos cristãos lá de Roma, principalmente aqueles cristãos provenientes do judaísmo, que a salvação acontece pela obra de Cristo na cruz, mediante a fé em Cristo. Então o tema central da carta acaba sendo esse. E um dos temas secundários da carta de Paulo aos Romanos é a questão do pecado, que precisa ser abandonado à medida que o cristão se apega mais a Cristo. Você vai ver Paulo fazendo uma confissão muito séria: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele reconhece o seu pecado, mas também reconhece a força do Espírito que trabalha na sua vida. Então esse é um outro tema trabalhado na carta. E um terceiro tema de Paulo na carta aos Romanos é a caminhada cristã
com todas as suas dificuldades e perigos. E no verso 36, Paulo cita o que está escrito lá no Salmo 44, que ele diz assim: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Paulo resgata esse salmo e traz aqui para Romanos, para exemplificar aquilo que ele está falando e mostrar que a vida cristã nunca foi e nem será um mar de rosas. Paulo deixa isso muito bem claro para os irmãos lá de Roma, e ele quer deixar isso claro para nós também hoje, que a vida cristã nunca foi e nunca será um mar de rosas. Só que ele também mostra para nós que Deus nos deu algumas garantias, Deus nos deu algumas providências que Ele nos concede ao longo da nossa jornada de fé por esta vida. E é sobre essas providências, é sobre essas garantias que eu quero falar com você. Se por um lado nós temos uma vida com lutas e dificuldades, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, onde não param de surgir notícias ruins, né? Por outro lado, Deus nos dá algumas garantias. E a primeira garantia que Paulo fala para a gente aqui é a garantia de um auxílio sobrenatural. O versículo 26 diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Meu irmão, minha irmã, existem momentos na vida que ou nós não temos forças para orar, ou nós não sabemos o que dizer na oração. Você já passou por essa situação? Ou você não quer nem parar para orar, ou você para orar e quando vai começar a oração não sai nada. É principalmente nesse momento que entra em cena o nosso intercessor, o nosso auxílio sobrenatural, que nos ajuda, que nos conduz, que nos sustenta. Quando nós perdemos o fôlego na caminhada de fé, nessa caminhada que nós trilhamos dia após dia, é Ele quem liga os nossos sentimentos mais profundos a Deus, mesmo que palavra nenhuma saia da nossa boca. É Ele que nos conecta ao Pai, mesmo que nós não tenhamos o que dizer. Quando nós perdemos o ânimo, é o Espírito Santo de Deus, esse auxiliador sobrenatural, que caminha por nós, que nos impulsiona. A grande vantagem desse auxiliador é que ele nunca erra o alvo, né? Porque versículo 27 diz assim: o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Mesmo que nós não saibamos o que falar com Deus em nossa oração, o Espírito Santo que habita em nós conduz o nosso coração a desejar aquilo que Deus quer para nós. Mesmo sem palavras, apenas agindo silenciosamente na nossa alma, o Espírito Santo produz em nós um coração inclinado para a vontade do Pai, e é por desejar a vontade do Pai e viver na vontade do Pai ao máximo que consequentemente nós recebemos consolo, direção, refrigério e por fim o objeto das nossas orações, o pedido das nossas orações. Então, meu irmão, minha irmã, recorrer a esse auxílio sobrenatural, recorrer ao Espírito Santo de Deus nessa nossa caminhada de fé, principalmente no tempo em que nós acabamos nos prostrando diante de dificuldades e de lutas, é garantia de que nós seremos ajudados.
Talvez você pense assim, que naquele momento em que você está angustiado, derrubado, e você não consegue nem orar, que naquele momento você vai perder a batalha. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, que se naquele momento a tua fé for colocada em prática, mesmo sem palavras, o Espírito Santo é quem vai orar por você. E é Ele que vai te conduzir à vontade de Deus. E quando você for conduzido à vontade de Deus, esse auxílio sobrenatural que vem do Espírito Santo vai te colocar no centro da vontade de Deus. E estando no centro da vontade de Deus, o consolo, o refrigério e a resposta de oração virá. Veja, não é mérito nosso, é mérito do Espírito Santo que trabalha em nós. Então, meu irmão, olha que garantia preciosa que Deus nos dá. Temos uma caminhada de fé, nem sempre essa caminhada é fácil, mas temos uma garantia, o Espírito Santo, que nos auxilia na nossa oração. A segunda garantia que nós temos no momento de incerteza, de luta, de tribulação, é que Deus abre para nós um universo de bênção. Um universo de bênção se descortina na nossa frente. O verso 28 diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós estaremos na bênção. Aconteça o que acontecer, a bênção do Senhor não se apartará das nossas vidas. O bem e o mal que nos acontecem são instrumentos dos quais Deus se utiliza para nos conduzir rumo a uma vida melhor. Às vezes é difícil entender como é que as coisas ruins podem nos levar para as bênçãos. Não entra na nossa cabeça esse tipo de situação. Porém, o que nós temos de entender e aceitar com o coração apaziguado é que Deus sabe quais as experiências que nós temos de passar, quais os caminhos que nós temos de trilhar para chegar na bênção que Ele quer nos entregar. Nessa caminhada, o maior privilégio que nós temos e também a maior responsabilidade é a de nos parecer com Jesus. Parecer-se com Jesus, meu irmão e minha irmã, é estar no centro da vontade de Deus. E consequentemente, estar no centro da vontade de Deus é se localizar no centro da vontade do Pai. No centro da bênção do Pai. Viver com Jesus é garantia de viver grandes emoções, grandes experiências e uma caminhada de bênçãos que vai culminar na vida eterna. É como Paulo escreveu lá no versículo 18: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum à glória que nos será revelada no futuro. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus tem para nós é muito grande. Há um universo de grandes coisas preparado para nós. Mesmo que no presente momento estejamos vivendo circunstâncias de grande dúvida e de grandes desafios, os caminhos pelos quais Deus nos coloca vão nos levar para algo muito maior, algo muito melhor. Essa deve ser a nossa fé. E essa é a garantia que Deus nos dá. Primeiro, um auxiliador sobrenatural, um intercessor. Segundo, um descortinar de bênçãos que talvez nós nem imaginamos que Deus pode fazer nas nossas vidas. E a terceira garantia que Deus nos dá durante a nossa jornada da vida cristã é que nada pode nos desviar dos propósitos benditos que Ele tem para nós. O verso 28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que ele chamou de acordo com o seu plano. E aí, os versos 31 e 32 dizem assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque ele mesmo nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Irmão, minha irmã, se Deus tem planos abençoados para nós, certamente Ele vai nos dar condições de cumprir esses planos. Isso me faz lembrar da vida de José, filho de Jacó. Lá em Gênesis, capítulo 37 até o 47, nós vamos ver a história de José e vemos que Deus tinha planos para a vida de José. Deus queria usar José para abençoar todo o povo hebreu. Só que para isso acontecer, José teve que passar por tribulações absurdas, por provações terríveis. E em meio a tantas dificuldades, Deus sempre esteve junto com ele, providenciando tudo para que José fosse abençoado. Se você olhar cada detalhe da vida de José, você vai ver que por mais que José tenha trilhado caminhos tortuosos, Deus estava sempre com ele. E no final da história nós vemos que os planos que Deus tinha na vida de José foram concretizados. José foi abençoado e acima de tudo foi uma bênção. Ele conservou a sua fé em Deus e Deus foi exaltado na vida de José. O que nós temos de aprender com isso, irmão e irmã, é que nós não devemos reclamar precipitadamente daquilo que tem acontecido com as nossas vidas, porque Deus vai nos capacitar para cumprir os planos dele para nós, de tal maneira que nós vamos ser abençoados nos planos do Senhor. O que Deus tem para nós é grandioso. O que Deus tem para nós é bênção. Coloque isso no seu coração. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar isso, de aceitar que os planos e propósitos que Deus tem para nós são planos e propósitos abençoadores, que vão nos levar exatamente para onde a gente quer, que é a felicidade da vida, que é a satisfação de alguns projetos de vida que nós temos. Às vezes a gente pensa que Deus está frustrando os nossos projetos, mas não. Deus está nos levando exatamente para onde a gente deseja, só que do jeito que Ele sabe que vai dar certo. Ele faz a bênção completa, de maneira que não existem efeitos colaterais. Então, meu irmão, minha irmã, creia que Deus está conduzindo a tua vida. Então, ao invés de ficar reclamando dos caminhos de Deus, aceite o que Deus está fazendo, creia que Ele está te conduzindo para o melhor, creia que Ele está cumprindo propósitos benditos na sua vida e acalme o coração. E por último, na nossa jornada da vida cristã, nós temos a garantia de que Cristo jamais nos abandonará. Nos versos 34 a 39, nós temos uma exposição magnífica do que acontece com aqueles que amam a Deus. Será que alguém poderá condená-los? Verso 34. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado, está à direita de Deus, e Ele pede em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro, somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa,
por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa maravilhosa. Nós não temos intermediário entre nós e Deus. Não tem burocracia entre nós e Deus. No céu não tem burocracia. Nós oramos em nome de Jesus e pronto. Não precisamos de intermediário, porque somente Jesus está habilitado a interceder por nós junto ao Pai, e é esse mesmo Jesus que não nos abandona, que não desiste de nós, por mais que se levantem inimigos para nos desviar dos planos de Deus ou para roubar a bênção. Ele estará conosco o tempo todo, manifestando o seu amor. Nada nos separará do amor de Cristo. E mesmo que por nossa própria vontade nós nos desviemos dos caminhos do Senhor, Ele vai nos buscar. A ovelha perdida Ele vai buscar. Ele não abandona aqueles que foram salvos. Ele não desiste de nós, irmãos. Então, se por algum motivo a gente se rebelar contra Deus, Ele vai tocar o nosso coração, Ele vai nos buscar, Ele vai produzir arrependimento em nós, para que a gente volte para Ele. Então nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a nossa própria rebeldia, porque em algum momento Deus vai trabalhar o nosso coração, para que nós nos arrependamos e voltamos a Ele. Então, meu irmão, minha irmã, está difícil para você, a caminhada está difícil, não se esqueça, nada vai separar você do amor de Deus. Ah, pastor, mas eu tô me sentindo tão sozinho, tão abandonado, parece que Deus nem está ouvindo mais a minha oração. Meu irmão, minha irmã, nada pode te separar do amor de Deus. Há pouco tempo atrás nós conversamos um pouco sobre o silêncio de Deus, quando Deus parece que não está respondendo mais orações, quando o céu está em silêncio. Meu irmão e minha irmã, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo o silêncio de Deus significa que Deus deixou de te amar. Então, mantenha a tua fé firme, mantenha a tua caminhada firme, porque Deus é por você, Deus cuida de você. Infelizmente, as situações de luta, de dificuldade, de desânimo, são inerentes à vida. Nós temos que passar por elas, mas nós temos aqui as garantias da palavra de Deus. E diante dessas garantias que nós temos de Deus, o que nós temos de fazer é ficar firme na caminhada, firme na nossa jornada de fé, sabendo que nós vamos ser abençoados em todos os aspectos, seja em um tempo de vitória, seja em um tempo de derrota, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No fim, tudo vai cooperar para o bem. No fim, todas as coisas vão nos levar para um só lugar, para a bênção que Deus tem preparada para nós. Essa deve ser a nossa fé. Pastor, mas eu não entendo isso, não entra na minha cabeça. Haverá um tempo em que a compreensão acontecerá. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo no tempo em que a aflição está acontecendo, mas haverá um momento da compreensão, haverá um momento em que Deus vai revelar aquilo que Ele fez ou aquilo que Ele está fazendo. O importante é a gente não perder a fé.
Paulo viveu tempos de muitas tribulações. Paulo não conseguiu alcançar todas as coisas que ele queria alcançar na vida, mas lá no fim da vida ele disse que correu a carreira da vida cristã, combateu o bom combate, completou a carreira da vida cristã e guardou a fé. Ele conservou a fé no Senhor. Essa deve ser a nossa perspectiva de vida. Provavelmente Paulo não compreendeu algumas coisas que Deus realizou na vida dele. Paulo não foi liberto como ele planejava. Paulo acabou sendo assassinado pelo Império Romano. Deus não permitiu que Paulo fosse liberto, mas Paulo foi tremendamente usado por Deus. Paulo foi da prisão um dos maiores missionários que a igreja cristã já teve. Então Deus cumpriu planos e projetos na vida de Paulo, e Paulo foi abençoado mesmo dentro da cadeia. Paulo foi feliz? Tenho certeza que sim, porque em Filipenses Paulo escreveu a carta da alegria e disse para todos nós: alegrai-vos no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, não perca de vista a sua fé, não perca de vista a sua caminhada cristã. Deus nos deu garantias para que nós continuemos a caminhar na presença de Deus. Ele não vai nos abandonar, Ele vai estar presente nas nossas vidas, Ele vai cumprir propósitos benditos para que nós tanto glorifiquemos o nome dEle, como alcancemos aquilo que nós temos no nosso coração. Ele vai abrir uma cortina de bênçãos para nós, de tal modo que nós vamos nos satisfazer na bênção do Senhor. E naquele dia em que nós não teremos nem o que orar, o Espírito Santo vai orar no nosso próprio silêncio. O nosso silêncio vai dar lugar à voz do Espírito Santo. Tenha essa fé, Deus é por você. Vamos orar? Deus bendito, eu coloco nossas vidas na Tua presença, Senhor, na certeza de que o Senhor é por nós, e na certeza, ó Pai, de que mesmo vivendo uma caminhada de grandes desafios, o Senhor é conosco. Pai bendito, muitos têm vivido desafios na sua própria família, lutas dentro de casa, Senhor, com os seus familiares. Outros, ó Pai, têm enfrentado lutas financeiras, ó Pai. Outros têm enfrentado lutas na área da saúde. Muitas pessoas enfrentado lutas por causa da Covid-19. Outros enfrentado lutas por conta de outras enfermidades, ó Pai. Quanta gente sofrendo na área da saúde, ó Pai. Mas eu clamo a Ti, que o Senhor acompanhe essas vidas, que o Senhor fortaleça a caminhada de fé de cada uma delas, na certeza de que o Senhor está conosco. Dá a elas, ó Pai, a certeza de que o Senhor caminha ao lado delas, de que elas têm um intercessor, de que elas têm um universo de bênção diante delas a ser vivido ainda, de que o Senhor tem propósitos benditos para cumprir na vida de cada uma delas. Dá a elas essa certeza, ó Pai, e sobretudo, Senhor, dá a elas a força para vencerem cada um desses desafios que se colocaram na caminhada de suas vidas. Deus bendito, toma conta, Senhor, toma conta da enfermidade, traz cura, toma conta, Senhor, das lutas familiares, ó Deus, dos desencontros familiares. Toma conta, Senhor, da escassez financeira, e vem, Senhor, renovar a vida financeira dos Teus filhos e filhas, ó Pai. O Senhor conhece o tempo difícil que estamos vivendo, então guarda essas vidas, ó Pai. Deus, eu oro por aqueles que estão na campanha de oração, vivendo 7 semanas de oração, consagrando um propósito diante de Ti, buscando uma interferência do Senhor em suas vidas.
Pai, olha para esse pedido de oração, olha para aqueles irmãos que a cada terça-feira têm consagrado também um pedido de oração diante de Ti, têm colocado um nome diante do Senhor, de um amigo, de um parente, de um familiar. Deus, que o Senhor esteja estendendo a mão de bênção sobre essas vidas agora, e que cada um possa ver a Tua bênção se estabelecendo, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue te abençoando, que você tenha uma semana debaixo do cuidado do Senhor. A gente volta a se encontrar no domingo. Que o Senhor esteja com você, esteja com a tua família, tá? Não se esqueça das nossas recomendações. Estamos vivendo um tempo de grande perigo em relação ao coronavírus. Então não se esqueça dos seus cuidados. Não seja leviano nos cuidados, não leve na brincadeira o tempo que estamos vivendo. Álcool nas mãos, distanciamento social, máscara, use máscara do jeito certo, tá? E as outras recomendações que você já sabe. Cuide também do seu emocional. Se precisar de oração, ligue, peça oração, estou à sua disposição. Pode fazer uma ligação, se quiser fazer a ligação pelo WhatsApp em vídeo, faça essa ligação para a gente se ver. Se você quiser ligar para algum irmão da igreja, faça isso também. Vamos estar em contato, porque o distanciamento social também traz algumas dificuldades, algum peso emocional. Então vamos manter contato, mesmo que seja pelo celular, mas cuide-se, em nome de Jesus, cuide-se. Tome conta da sua vida, tome conta das pessoas que você ama e seja responsável, tá bom? Um abraço para você, ótima semana e tchau, tchau.